E hoje pela manhã, mais um macaco foi encontrado morto na Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto. Um funcionário da guarda encontrou o animal, acionou o controle de zoonoses para fazer o recolhimento. A prefeitura informou que foi colhido material e aguarda agora resultado do Instituto Adolfo Lutz. A gente segue falando sobre esse assunto, agora tirando inclusive dúvidas que a população está mandando para cá com o doutor Fernando Belíssimo, médico infectologista, ele que nos atende ao vivo aqui no nosso canal digital da Clube. Doutor, obrigado pela disponibilidade de nos atender aqui. Já começo inclusive com a pergunta do Tiago Cândido, do Lacerda Chaves aqui em Ribeirão, ele perguntando especificamente da vacinação. Tem uma idade específica, doutor, para fazer essa vacina contra a febre amarela? Boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. E a pergunta é muito pertinente. Essa vacina, ela não deve ser aplicada, em hipótese alguma, nos primeiros 6 meses de vida, né? No calendário da criança, habitualmente se vacina aos 9 meses de idade e com 4 anos de idade. E para os adultos, em qualquer idade, se a pessoa não tiver recebido a vacina na infância, né? Crianças entre 6 e 9 meses de idade, nesse momento a gente está estudando a possibilidade de vacinar, dependendo do risco, mas aí é uma avaliação caso a caso. Então, na rotina da infância, é 9 meses e 4 anos, para as pessoas com mais de 5 anos, é uma dose única em qualquer idade que a pessoa se encontre, desde que não tenha recebido na infância. Então, acho que já está respondida a pergunta do Noel de Sertãozinho, porque ele está dizendo aqui que já tomou 2 vacinas da febre amarela, sendo que a segunda há mais de 10 anos, e aí ele pergunta, é necessário tomar de novo? Olha, essa talvez seja a vacina mais efetiva que a gente dispõe entre todas as vacinas conhecidas. Então, uma dose é suficiente para proteção por toda a vida, né? Tem estudos feitos com soldados americanos que lutaram no Vietnã na década de 70 e foram analisados 30, 40 anos depois e continuavam ainda apresentando anticorpos contra a febre amarela. A pergunta do Lucas agora, doutor Lucas Bernardo, da Vila Virgínia, aqui em Ribeirão, uma pergunta interessante, porque ele fala que a filhinha dele tem 1 mês e 28 dias e tem consulta no HC Campos, se tem algum perigo levar ela por conta da febre amarela. E aí? Olha, nesse sentido, a gente deve fazer uma análise de risco-benefício, né? Se for uma consulta que não é urgente, ela pode ser adiada, né? Se for uma consulta urgente, a pessoa pode trazer a criança e aí valem as orientações que o Dr. Godinho passou de uso de repelentes, né? Que isso também é muito efetivo aí na repelir os mosquitos e diminuir o risco dessa criança ser picada. A Marta do Monte Alegre, em Ribeirão, está perguntando os principais sintomas. O que a pessoa tem que ficar alerta para saber se está com a febre amarela, doutor? Inicialmente, os sintomas são muito inespecíficos e confundem mesmo com os sintomas de dengue, né? Então, as pessoas podem ter febre, dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, inapetência, náuseas, né? E para uma boa parte das pessoas fica só nisso, e a doença resolve-se espontaneamente. Nos casos mais graves, pode então acontecer a icterícia, que é o amarelamento da pele, dos olhos, né? E aí podem vir dor abdominal, vômitos mais proeminentes, pode também acontecer cefaleia mais importante, né? A doença ela pode causar uma meningite, encefalite, mas isso é para os casos mais graves. Nos casos mais leves, elas realmente se confundem com os sintomas de dengue. A Lívia, que é aqui de Ribeirão, está perguntando, agora que apareceu macacos com o vírus no meio urbano, o que isso muda para a gente, doutor? Olha, não há motivo para pânico, mas há motivo para a gente se proteger de maneira mais intensiva, como vem
sendo aí organizado pela Secretaria Municipal da Saúde, né? A gente deve manter um estado de vigilância mais atento, né? Não só para a ocorrência desses sintomas e se eles aparecerem, procurar atendimento médico rápido, mas principalmente para a questão da vacinação. Então, todas as pessoas devem procurar, se possível ainda hoje, as suas carteirinhas de vacinação para ver se foram imunizadas contra essa doença. Ah, eu perdi a minha carteirinha. Você pode se dirigir ao posto de saúde onde você foi vacinado, porque lá deve haver algum registro dessa vacinação, mesmo que muito antigo, né? E aí as pessoas que nunca se vacinaram precisam ser vacinadas, a menos que elas tenham alguma contraindicação. Isso também é importante de ser comentado, né? As pessoas que estão em tratamento de quimioterapia contra o câncer, as pessoas que têm infecção do HIV e ainda não estão em terapia antirretroviral, as mulheres que estão amamentando, as mulheres grávidas, esses casos têm que ser estudados caso a caso, né? E o ideal é que a pessoa converse com o seu médico ou converse no posto de saúde, na sala de vacinas, para fazer uma avaliação de risco-benefício nessas situações. A Renata Romão, do Parque Ribeirão, está dizendo aqui se há algum risco, digamos assim, aumentado, doutor, para uma criança de 5 anos que é autista, tem algumas doenças alérgicas, essa criança, por exemplo, tem algum risco maior? Não, o autismo não aumenta o risco de evento adverso dessa vacina e as alergias, se forem alergias comuns de respiração, tipo rinite e asma, também não. E se a pessoa tem uma alergia muito grave ao ovo, né? A pessoa teve uma reação anafilática após consumir ovo, essa é uma contraindicação a essa vacina. Mas alergias mais leves não tem problema, né? Se a pessoa comeu ovo e tem algumas manchas na pele, não contraindica a vacinação. Doutor, o pessoal está bem preocupado aqui também, mandando para a gente, preocupado, claro, com os macaquinhos também. O El de Ribeirão está dizendo, existe algo que possa evitar que os macacos morram da febre amarela? Olha, se a gente tivesse como vaciná-los, isso seria o ideal, né? Mas, infelizmente, não é factível, porque eles vivem em vida livre, né? Infelizmente, não tem nada que se conheça, o que tenha sido estudado para imunizar os macacos. O que a gente deve fazer é ficar longe dos macacos, né? Os macacos, assim como todos os outros animais silvestres, eles sempre representaram um risco à saúde humana. Não é só a febre amarela. Recentemente houve em Pernambuco um caso de raiva humana de uma pessoa que estava alimentando um mico, um sagui, e foi mordido por esse mico e morreu de raiva, né? Então, às vezes as pessoas confundem os animais silvestres com um pet, com um animal de estimação. Isso é muito perigoso e não é só em relação à febre amarela. Então, a gente deve sim respeitar e preservar os animais silvestres, mas sempre manter distância deles, quer sejam macacos, quer sejam gambás, quer sejam tucanos e outros pássaros silvestres. A gente é mais prudente para o ser humano não interagir com esses animais. Agora, é fato que eles acabam vindo para a cidade porque nós estamos invadindo o ambiente deles, né? Se Ribeirão tivesse mais áreas verdes, áreas de preservação ambiental, talvez não tivéssemos tantos macacos habitando o centro da cidade como nós temos hoje. O Enzo de Ribeirão, doutor, está dizendo aqui, se encontrar um macaco morto, tem que fazer o quê, então? É uma excelente pergunta. A pessoa não deve enterrar esse macaco, ela deve acionar a prefeitura, tem um centro de zoonose da prefeitura que vai lá e vai recolher esse macaco. Eu já tive a oportunidade disso acontecer na casa da minha mãe, num domingo, achei um sagui morto, e eles foram no mesmo dia, né? Achei que eles viriam no dia seguinte, não, no próprio domingo eles foram lá identificar esse macaco. Isso já faz alguns anos, na época ele felizmente não estava infectado. Se você está num município que não tem um centro de zoonoses como tem de Ribeirão, não tem problema.
aciona a Secretaria Municipal da Saúde, que eles vão saber o que fazer, né? Eles vão lá recolher e vão investigar do que esse macaco morreu. Doutor, para a gente encerrar aqui então, uma última pergunta, está chegando muitas aqui, mas infelizmente, gente, o tempo do doutor e do jornal também, mas a Isabel está dizendo que ela tem 65 anos, adora pescar e se ela tem que se preocupar, o que ela tem que fazer então? Ela se vacina? Ela não deixou claro aqui se já é vacinada, doutor. A primeira coisa seria avaliar se ela é vacinada. Se ela é vacinada, há mais de 10 dias pelo menos, ela pode pescar tranquilamente, porque o risco é desprezível dela contrair febre amarela. Se ela não é vacinada e tem boa saúde, mesmo tendo 65 anos de idade, ela pode se vacinar normalmente, né? Se ela tiver alguma doença, como câncer, como HIV, como diabetes descompensado, e aí sim a gente vai fazer uma avaliação, como eu disse, de risco-benefício, para ver se é melhor vacinar ou não. Mas a maior parte das pessoas de 65 anos de idade não teria contraindicação alguma e poderia ser vacinado. Se tiver em boa saúde, pode ser vacinado. Gente, é isso. O primeiro passo mesmo é pegar a carteirinha de vacinação, ver aí se você já tem uma dose na fase adulta. Na dúvida, vai no posto de saúde mais próximo da sua casa para você ter outras orientações também, se você já tomou essa dose. E aqui eu vou agradecendo ao Dr. Fernando Belíssimo, médico infectologista, que nos ajudou muito com esses esclarecimentos. Um abraço, doutor, e até mais, viu? Até mais, um abraço e muito obrigado. Eu que agradeço.